Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. A palavra crônica, deriva então do latim crônica e do grego cronos. E o que ela significa? Você já se perguntou? Tempo, muito bem. Então é um relato de acontecimentos, geralmente baseado no cotidiano, numa linha do tempo, ou seja, um registro cronológico de eventos. No século XIX, na França, foi publicada a primeira, em 1799, no jornal Debats, em Paris. Então, a primeira crônica já apareceu no jornal pela primeira vez lá na França. O que é uma crônica metalinguística? É a linguagem explicando a própria linguagem. Então, na crônica metalinguística, lembrando o conceito de metalinguagem, ela vai girar em torno de ideias, sobre palavras com um significado desconhecido. Então, quando você não sabe, por exemplo, uma palavra, você vai imaginando, supondo, levantando hipóteses. Então, uma crônica metalinguística vai fazer isso. A crônica atual, o que ela tem? Ela tem uma característica bem marcante, é o inusitado. Então, seu dom é sempre enxergar algo diferente no cotidiano, ou tornar o rotineiro mais curioso. Então, para você que está curioso, o inusitado aqui, uma ampulheta. Antes media-se o tempo, estamos falando de crônica, com esse tipo de aparelho. Defenestração é o título da crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Certas palavras têm um significado errado. Falácia, por exemplo, deveria ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas verdades. A falácia amazônica, a falácia misteriosa, a falácia negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se complicaria. Os hermeneutas estão chegando. E agora é que ninguém vai entender mais nada. Perceba que no texto de defenestração, ele coloca alguns vocábulos que você talvez não domine o significado, Falácia, hermeneuta. Ao criar um texto tão incrível com uma palavra tão pouco usual, o que o Veríssimo propõe? Através do humor, ele propõe a necessidade de ler mais, de ampliar o vocabulário, aprimorar nossa linguagem verbal. Então é esse questionamento que a crônica coloca no dia a dia. Por vezes você ouve uma palavra, lê uma palavra e fica imaginando, será que é nome de remédio? O que é? Então, como solucionar isso? Através da leitura, da ampliação do vocabulário. A crônica jornalística é um gênero híbrido. Então, jornalismo e imaginação. É narrativo e se caracteriza por relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos retirados do cotidiano. O cotidiano é o nosso dia a dia, mas contados de maneira leve, com uma pitadinha de humor, ironia ou tristeza. Enfim, um sentimento que leve o leitor a refletir sobre o acontecimento. Tem vários tipos de crônicas? Tem sim. Tem crônica jornalística, histórica, humorística, poética, lírica, filosófica. Onde as crônicas circulam? Em livros, jornais, revistas, Também podem ser impressos ou digitais. Em grupo, a ideia é que você acesse o www.goconqr.com. Lá você vai ter várias telas que podem chegar a compor um mapa mental. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as informações sobre crônica que você está vendo nessa aula, vai pesquisar outras e vai usar o aplicativo para montar o teu mapa mental. Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que você tenha gostado e até breve.